Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de juntos estudarmos a sua palavra, ouvirmos a sua voz por meio da sua palavra, tirarmos aplicações para as nossas vidas e frutificarmos para a honra e glória do nosso Deus. Mas antes de irmos para o texto em questão, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque nós estamos diante de Ti. Estamos diante da Tua palavra com a oportunidade de Te ouvir, Senhor, mais uma vez. Então fala, Pai, fala aos nossos corações e livra-nos de sermos apenas ouvintes ou de falar apenas da boca para fora, mas que de fato o nosso coração esteja aqui para receber aquilo que o Senhor irá trazer e para que venhamos a frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto de hoje, igreja, vai ser o do capítulo 21, a partir do versículo 22, que na minha versão está escrito: Abraão faz aliança com Abimeleque. E a partir do versículo 22 está escrito que, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não me enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Bom, o texto começa dizendo por esse tempo. Lembremos-nos de que por esse tempo provavelmente indica ali um pouco depois do banquete que Abraão deu quando Isaac ele cresceu e foi desmamado. Isso diz no versículo 8. Aí temos a história de Agar no deserto. E aí voltamos com o texto dizendo por esse tempo. Claro, ali Abraão ele deu um grande banquete em uma grande comemoração com o seu filho, que veio de pessoas velhas, tão de avançada idade como ele e a sua mulher, e além da sua mulher sendo estéril. Para comemorar isso, ele fez um grande banquete e, claro, convidou ali Abimeleque, o rei dos filisteus, o rei do lugar aonde ele estava. Então Abimeleque vem até ele e faz essa proposta, faz essa aliança. Um ponto interessante é aqui no versículo 22, no finalzinho, quando Abimeleque lhe declara: Deus está com você em tudo o que você faz. E em outra versão está escrito: é evidente que Deus está com você. É a percepção de um ímpio, de um pagão, que Deus, o Deus de Abraão, estava com ele. Ou seja, de forma visível, Abimeleque declara que dava, de fato, para ver ali a mão do Deus de Abraão com ele. De uma forma que provavelmente Abimeleque não gostaria de conhecer esse Deus, ele o conheceu por meio de um sonho. Porque lembremos-nos que no capítulo 20, Abraão ele se encontra com Abimeleque, ele vai ali morar em Gerar, e acontece que Abimeleque vê a Sara, vê que Sara era uma bela mulher, e Abraão diz que ela era apenas a sua irmã. Então ele toma ela para si e Deus aparece em sonho a Abimeleque para avisá-lo que Sara ela tinha marido e que esse marido era Abraão, o que faz até Abimeleque repreender a Abraão. Então ele conhecia a esse Deus e também ele havia presenciado esse milagre que era o nascimento de Isaac. Então tudo isso cooperou para que Abimeleque conhecesse a Deus por meio de Abraão e visse Deus agir em Abraão. Mas aí nós temos aqui nessa aliança dois pontos interessantes. O primeiro é que a proposta é para que Abraão não engane nem a ele, nem a Abimeleque, nem o seu filho, nem o seu neto. Então é uma aliança de paz por 3 gerações. As gerações deles, as gerações dos seus filhos e as gerações dos seus netos. Só que nós podemos interpretar esse que você não enganará a mim como que você não me enganarás de novo, que você não vai me enganar novamente. Por quê? Porque Abraão já tinha feito isso. Então nós podemos ver aqui que aquela fama ou aquela situação acompanhou a Abraão e fez com que Abimeleque se lembrasse bem daquilo que aconteceu. E a segunda coisa é que Abimeleque ele traz uma ideia de retribuição, porque no final ele diz que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você.
Claro, é provável que essa imensa bondade vinda de Abimeleque seja pelo fato de que ele sabia quem era o Deus de Abraão e o que esse Deus poderia fazer. Mas é inegável que Abimeleque tratou a Abraão, tratou a sua família, o seu gado, aquilo que ele tinha, com muita bondade. Seguindo o texto, antes de finalizar essa aliança, esse juramento, Abraão levanta uma questão, ele levanta um último incômodo. A partir do versículo 25, diz que mais Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque, haviam tomado à força. Então Abimeleque respondeu: olha, eu não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tenho ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Ali, os poços, eles eram essenciais para a vida daquele povo, né? Tanto para a vida de Abraão, da sua família e do seu gado. Ele era extremamente rico e essa riqueza ela se dava justamente por conta do seu gado, por conta dos animais que o acompanhavam. Então, esses poços eram essenciais. E havia uma regra simples, clara, mas funcional. Quem pudesse ali cavar e encontrasse água, e encontrasse ali um poço, era dono, se tornaria proprietário. E foi isso que aconteceu. Mas os servos ali de Abraão foram censurados pelos servos de Abimeleque. E o texto diz que foi à força, por meio da violência. Talvez dizendo que aquela terra era deles. Então eles tinham total direito. Mas um ponto interessante é que Abraão, ele deixou isso quieto. Ele simplesmente se calou. Não sabemos quanto tempo se passou desde essa situação até esse momento com Abimeleque. E é interessante que Abimeleque até tenta se defender, porque ele diz: olha, Abraão, você nunca me falou isso e eu não sei quem o fez. Se você não tivesse me dito, eu não estaria sabendo disso. Então você não me disse nada, por isso que eu não sei. Mas aqui nós vemos que Abraão ele decidiu que seria melhor perder um poço, que era importante para ele e para a sua família, do que perder a paz com os moradores daquela terra. Porque poderia ser que no momento em que Abraão, naquele tempo, no momento em que aquilo aconteceu, ele, sabendo do que aconteceu, fosse até Abimeleque, talvez ele agisse de um modo impensável, no momento da raiva, no calor do momento, e falasse algo talvez que ele se arrependesse, ou agisse de uma forma que ele se arrependesse. Mas no caso, ele guarda aquele assunto, ele, digamos assim, abafa aquele assunto, e ele escolhe esse momento oportuno para trazer. Porque, assim, Abraão, ele tinha razão em relação a essa questão, ele tinha poder militar para combater Abimeleque, e aquele rei, o rei daquele lugar, conhecia muito bem o Deus de Abraão, conhecia o seu poder. Mas Abraão, ele abre mão da razão pela paz. Abraão, ele fez o que nós dizemos como engoliu o sapo. Ele guardou aquilo para si e esperou o momento oportuno. E a sabedoria de Salomão não se dá apenas por meio de guardar o assunto, mas de esperar um momento apropriado para tratar dele. Já que nós estamos falando de paz, Abimeleque, já que nós vamos fazer uma aliança de paz para a gente, para os nossos filhos e para os nossos netos, deixa eu trazer um último incômodo para que a paz ela seja estabelecida em relação a mim para com você e de você para comigo. E aí no versículo 27 eles fecham a aliança de paz entre as suas gerações, dos seus filhos e dos seus netos. E o versículo 27 diz que então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Então Abimeleque perguntou a Abraão: olha, o que significam essas 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão responde: olha, você receberá da minha mão as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Abraão, como ele já estava fazendo uma aliança com Abimeleque, ele quis propor uma aliança dentro de uma aliança. Ele queria fazer com que o assunto do poço morresse ali. Por meio de quê? Por meio das 7 cordeiras. Então ele faz uma aliança de paz, por meio ali de ovelhas e bois, e dessa oferta ele tira 7 cordeiras para poderem fazer outra aliança. E fazer com que o assunto aqui do poço ele morresse e ficasse definido que aquele poço era de Abraão. E o versículo 31 diz que por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército,
voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. O significado ali do nome Berseba poderia ser, primeiro, poço dos juramentos, porque por meio daquele poço eles fizeram o juramento de que aquele poço era de Abraão, poço dos sete, afinal, por meio daquele poço foram oferecidas 7 cordeiros, ou local dos 7 poços, para que todo mundo que soubesse daquele lugar, soubesse daquele nome, lembrasse da história do juramento de Abraão e de Abimeleque. E o final aqui do versículo 34, nós poderíamos ler que, e por muito tempo, Abraão morou em paz na terra dos filisteus. Ok, por meio desse texto, quais aplicações nós podemos trazer para as nossas vidas? A primeira aplicação que eu enxergo aqui nesse texto é que nossos erros não nos definem, mas nos acompanham. Abraão era temente a Deus, era obediente a Deus e era um homem sábio. Mas ele errou feio, e esse erro o acompanhou. Tanto que por isso que Abimeleque chega até ele para fazer esse juramento e não por qualquer coisa. Olha, em nome do seu Deus, ele diz, aqui neste lugar, jure por Deus no versículo 22, no versículo 23, que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Jure por Deus, porque Abimeleque sabia que se Abraão jurasse pelo seu Deus, ele não quebraria essa promessa, ele não quebraria esse juramento. Por meio desse erro, até ele é repreendido por Abimeleque, ele é repreendido por um ímpio. Nós vemos isso no capítulo 20, quando a partir do versículo 9, diz que então, depois de Deus aparecer a Abimeleque em sonho, dizer que Sara tinha marido e que era Abraão, no versículo 9 do capítulo 20, diz que então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, olha, o que é isso que você fez conosco? Em que foi que eu pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa de que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão, o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Então ele é repreendido com razão, Abraão é repreendido com razão ali por Abimeleque, porque ele poderia trazer caos, desgraça sobre ele e sobre o seu povo. E aí nós vemos que esse erro acompanha a Abraão e também é passado para o seu filho. Porque nós vemos que Isaac, ele repete o mesmo erro que o seu pai. Sabe quando há aqueles remake de filme antigo? Quando pegam um filme antigo e agora com uma nova tecnologia de câmera, uma nova tecnologia de áudio, pegam o mesmo roteiro, as mesmas cenas e fazem com outros atores? São as mesmas cenas, são as mesmas falas, mas com atores diferentes. Parece que é isso que nós vamos encontrar capítulos mais para frente, onde Isaac vai até Gerar, assim como Abraão, ele vai até a terra dos filisteus, ele diz ali que a sua mulher era a sua irmã, ela é tomada e depois de ser revelado que ela era sua mulher, ele é repreendido por um rei ímpio. Acontece a mesma coisa que aconteceu com Abraão, com Isaac. E nós erramos, igreja. Nós somos falhos. E nós sabemos disso. Mas eu creio que muitos de nós temos aqueles colegas de trabalho que não podem ver qualquer coisa que nós fazemos e que já saem criticando. Por exemplo, se nos vem tomando um energético, perguntam, e crente pode tomar energético? Se nós dizemos que vamos ao cinema, perguntam, e crente pode ir no cinema? Aquelas pessoas que estão apenas esperando um erro, um deslize naquilo que fazemos, naquilo que falamos, para que possam criticar o Evangelho, criticar a Jesus, criticar o Deus que nós servimos. E nós temos que tomar cuidado, porque os nossos erros não vão nos definir, mas podem nos acompanhar. E aquilo que nós fazemos e falamos podem mudar a percepção das pessoas daquilo que nós falamos sobre Jesus. Como as pessoas nos enxergam, vai mostrar como elas nos ouvem falar sobre Deus, nos ouvem falar sobre Jesus, sobre a sua cruz, e nos ouvem falar sobre a Bíblia. A segunda aplicação que eu enxergo é que nós podemos ser a única Bíblia que muitos irão ler. Essa frase, ela não é incomum para nós, ela na verdade é bastante comum. Nós podemos nos perguntar como Abimeleque conheceu o Deus de Abraão, conheceu o Deus de Israel. Bom, foi de um jeito que talvez ele não gostaria, que foi por meio do sonho.
aonde Deus disse para que ele devolvesse Sara, senão algo muito ruim ia acontecer com ele e acontecer com o seu povo. Mas Abimeleque pôde presenciar um milagre, que é Isaac, vindo de pais ali de idade muito avançada e com uma mãe que era estéril. Então Abimeleque pôde presenciar esse milagre e pôde presenciar Deus agindo por meio da vida de Abraão. E nós, igreja, temos que ter em mente que o evangelho mais famoso não é o verdadeiro. O evangelho que os ímpios mais conhecem e mais gostam, obviamente, não é aquele que fala sobre cruz, sobre renúncia, sobre lutar contra o pecado. É aquele que fala de que você é o centro do coração de Jesus, de que siga o seu coração, de que Deus quer que você realize os seus sonhos, os seus maiores sonhos. Deus quer que você seja grande nesta terra. Esse é o tipo de evangelho mais famoso. E como é que as pessoas ao nosso redor vão descobrir qual é o evangelho verdadeiro? Que é sobre Jesus Cristo, que é sobre a sua cruz, que é sobre redenção, que é sobre ter a nossa alma livre do inferno. Por meio das nossas vidas. Sejam os nossos parentes que não conhecem a Jesus, sejam nossos colegas da escola, sejam os nossos colegas de trabalho. Eles vão conhecer Jesus por meio da nossa vida. Então nós podemos ser a única Bíblia que muitos irão ler. E a terceira e última aplicação, ela é uma pergunta, um questionamento. Qual o custo pela paz nos nossos relacionamentos? Qual o custo pela paz nos nossos relacionamentos? O que é que vale mais para nós? Deixar testificado que estávamos certos sobre um assunto ou engolir o ego, engolir o sapo e manter a paz? Diante daquela discussão acalorada que acabou acontecendo, em que nós temos duas opções. Ou deixamos claro que estamos certos, ou jogamos na cara determinada coisa, ou nós nos mantemos quietos e mantemos a paz. Porque vemos que Abraão se encontrou no meio dessa situação. Ele poderia, a partir do momento que ouviu o que aconteceu ali dos seus servos sobre o poço, ir até Abimeleque e reclamar, até porque ele tinha razão. Mas ele preferiu manter a paz. Ele preferiu deixar isso quieto. E aí nós devemos nos questionar nos nossos relacionamentos, em casa, com as pessoas ao nosso redor. Nós temos conseguido engolir sapos diante de determinadas situações? Será que temos conseguido priorizar a paz nesses relacionamentos? É claro, nós temos sempre que pensar nos extremos. No domingo retrasado, no primeiro domingo desse mês, o pastor trouxe no domingo de manhã sobre os pais de Sansão e sobre quando o silêncio ele é algo prejudicial. Até porque uma comunicação saudável, um diálogo saudável, ele é essencial para qualquer relacionamento. E ele aconteceu até entre Abimeleque e entre Abraão. A palavra que é usada de quando Abraão trata sobre essa situação, sobre esse poço, é repreendeu. Mas os estudiosos afirmam que essa não é a palavra mais adequada. Que na verdade a palavra seria reclamou. Não é uma repreensão como se ele colocasse a mão no colarinho de Abimeleque e reclamasse com raiva. Mas como ele dissesse, olha Abimeleque, aconteceu essa situação aí, nós precisamos resolver. Então há esse diálogo até na relação entre Abraão e Abimeleque. Em Eclesiastes, Salomão ele diz o seguinte: há tempo de estar calado e tempo de falar. Inclusive é um texto que o pastor citou, um versículo que o pastor citou. Mas ainda em Eclesiastes, só que no capítulo 8, versículo 5, Salomão ele diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E nós vemos isso em Abraão. Ele conseguiu discernir o tempo adequado para falar daquilo e como falar daquilo. Ele nos ensina como guardar um assunto e tratar este assunto. Porque muitas vezes nós não sabemos nem engolir sapos. Nós engolimos meios sapos. Porque em vez de tomar aquela situação ou aquele assunto, guardar aquele assunto para tratá-lo no momento oportuno, aonde não estivermos no calor da discussão, com os nervos à flor da pele, mas tratar em um momento de calma, em que vamos conseguir conversar sobre aquilo, nós guardamos para passar na cara, para jogar na cara, para dizer que estávamos certos, para dizer que nós dissemos como era para acontecer, e aí não conseguimos tratar daquele assunto para manter a paz, mas tratar daquele assunto apenas para manter o meu ego vivo e dizer, eu estava certo. É claro que mesmo saber o que é certo e fazer o que é certo não é a mesma coisa.
nós podemos saber o que é para fazer, mas muitas vezes podemos não conseguir realizar. Nós podemos saber que, naquele momento, eu preciso simplesmente me manter calado, não falar sobre aquele assunto, não tratar sobre isso. Mas eu posso saber e não conseguir fazer. Como é que eu posso conseguir agir dessa maneira? Como saber quando se calar e quando falar? Como conseguir discernir o tempo e o modo? Bom, Salomão também dá essa resposta. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Para Salomão, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ela só consegue ser alcançada por meio do relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus é a base para ser sábio, de acordo com Salomão. E como nós temos o nosso relacionamento com Deus? Como nós nos aprofundamos nisso? Oração, leitura bíblica e jejum, para que nos tornemos homens e mulheres mais sábios, sabendo discernir o tempo, o modo, o momento de estar calado e o momento de falar. Primeiro ponto, nossos erros não nos definem, mas nos acompanham. Segundo ponto, podemos ser a única Bíblia que muitos irão ler. E o terceiro, qual o custo pela paz nos nossos relacionamentos? Então que possamos, igreja, no nome de Jesus, depois de ter ouvido isso, que possamos refletir sobre e conseguir aplicar nas nossas vidas. E, claro, que tudo isso seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.